Hoje eu vou ler o Mateus 5 e também o trecho de Mateus 7. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu escolhi trazer esse trecho do Evangelho porque nesses poucos versículos, nessas poucas frases, poucas palavras que o Divino Mestre recitou, ele consegue resumir muito bem o tema que eu escolhi trazer hoje, que é o amor universal, o caminho para alcançar Deus. Na primeira parte que eu li, o Divino Mestre Jesus, ele mostra muito bem, com claras palavras, o que é o amor incondicional, o que é você fazer o bem sem esperar nada em troca. E depois, e essa é uma sugestão para todos os que estão assistindo, é que a todo aquele que buscar verdadeiramente conhecer o significado dessa sublime palavra, dessa sublime virtude que é o amor, vai encontrar. Mas basta procurar, basta ir atrás. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas não busca compreender o amor. Eu estava conversando com o Denner esses dias e estávamos nos questionando quantas vezes nessa curta vida terrena que nós temos, mas já de alguns bons anos, quantas vezes nós vimos alguém se perguntar o que é o amor, questionar o significado do amor. A gente chegou à conclusão que, se não foi nenhuma, foram pouquíssimas. É muito difícil as pessoas se perguntarem o significado do amor. Elas criaram um significado para si, interpretaram da forma como elas acharam que é, e pronto. Bastou-se para ter como viés de confirmação. E ninguém busca se aprofundar nesse tema. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, os que se dizem praticantes de algum tipo de religião, não buscam compreender, muito menos praticá-lo. Então, esse foi um dos porquês que eu resolvi trazer essa palestra para ajudar as pessoas a compreender um pouco melhor. Não que eu me ache digno ou que eu tenha mérito ou tamanho para poder explicar um tema de tamanha profundidade, como é o amor. Mas, pelo pouco que eu entendi, talvez seja um bom pontapé
para ajudar as pessoas a compreenderem o tema juntos e nós estamos sempre abertos para aprender também. Então, todos aqueles que tiverem sugestões, que quiserem colocar um pouco da sua experiência e da sua percepção, eu peço que deixem nos comentários ou que enviem mensagens para que nós possamos juntar os conceitos, para que nós possamos aprender mais. Afinal, é sempre bom lembrar que o nosso trabalho não tem como intenção impor nenhuma verdade, apenas levar as pessoas à reflexão. Então, para começar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo, que foi um dos porquês também do qual eu resolvi trazer essa palestra nessa semana. Normalmente as palestras elas vêm como formas de experiências, de questionamentos e reflexões que nós temos nas semanas anteriores, né? E assim acontece com cada membro que faz as palestras aqui. Então, em meados de 2021, quando eu estava no início do meu processo de aprendizado na espiritualidade, né? Aquele momento de despertar, onde tudo se torna muito interessante, porque é como se você estivesse redescobrindo algo que você já sabia. Então tem todo aquele entusiasmo, uma coisa muito florida, muito gostosa de se viver esse momento. É claro que depois vem os obstáculos e você começa a ter que lidar com as suas sombras, né? E talvez essa seja a parte mais difícil e a mais demorada também, né? Porque são coisas que você precisa equalizar de muitas e muitas vidas, né? Centenas, quiçá milhares de anos. Mas eu estava num momento florido do despertar espiritual, né? E a gente começou esse conhecimento através do Hélio Couto, e o Hélio ele costumava recomendar livros, filmes, para que a gente pudesse refletir referente a esses temas e chegar nas conclusões próximas daquilo que ele tinha chegado também, de alguma forma. E num determinado tempo, depois já de uns 3, 4 meses que eu vinha estudando bastante o tema, e eu tinha como objetivo que era um objetivo que o Hélio deixava muito claro para nós, que é o objetivo do trabalho espiritual, inclusive do trabalho que ele realiza lá, na ressonância, que é de alcançar a iluminação espiritual. E ele sempre falava que a iluminação espiritual era alcançar aquilo que Siddhartha Gautama alcançou, que Jesus alcançou, né? Que é o amor infinito, que é o desapego, né? Que é a capacidade de trabalhar sem esperar nada em troca, que é você querer servir. E eu tinha isso como objetivo, aliás, ainda tenho, né? Tenho trabalhado para alcançar isso de alguma forma. E aí eu estava lendo um livro que é muito interessante, inclusive eu já trouxe uma palestra referente ao autor desse livro, que é o Caminho Infinito, nessa época, e eu estava tendo muitos insights nessa época. E eu me questionava todos os dias, sabe, o que é o amor, e questionava como eu alcançaria a compreensão disso. Em um determinado dia eu resolvi, no banho mesmo, meditar, inclusive eu aconselho para as pessoas que gostam de meditar no banho, porque a água ela funciona como um catalisador das energias espirituais, né? Então, se você tiver um bom aprofundamento nas meditações, você consegue chegar a níveis muito bons, porque é como se a sua consciência mental, física, se conectasse melhor com a sua consciência espiritual ali por causa da água, né? E nesse dia eu estava meditando e o meu mantra que eu estava utilizando nesse dia era eu sou o amor, eu escolho o amor, eu amo amar e amo ser amado. Fiquei muitos momentos ali, muitos minutos, talvez tenham sido até horas, que eu passei no banho esse dia meditando nesse mantra. E quando eu me levantei para sair do banho, eu tinha passado um bom tempo, eu senti algo diferente, porque na hora que eu me levantei, eu senti quase como se eu fosse flutuar, de tão leve que eu estava, mas ao mesmo tempo com uma energia muito forte e diferente ali em mim. Então eu fui saindo do chuveiro, me troquei e fui indo para o meu quarto. E nisso eu percebi que tinha algo diferente. A minha mente ela tinha simplesmente se esvaziado. Eu não estava mais pensando em nada.
né? Eu estava apenas observando o que estava acontecendo ao redor ali. Cara, minha casa estava muito silenciosa naquele momento, estava quieto, né? E só que a minha mente, que costuma estar barulhenta, estava silenciosa também. E nesse momento eu cheguei no quarto, assim, eu me sentei na cama e comecei a olhar ao redor e percebi que eu não estava olhando para as coisas com um julgamento, nem com uma preocupação em relação ao futuro, nem com alguma dúvida ou ressentimento em relação ao passado. Eu só entrei num estado de paz, um estado de paz muito grande. E isso começou a reverberar no meu corpo também, e eu acredito também que nos corpos espirituais, porque o meu chakra cardíaco, eu senti que ele começou como se estivesse pegando fogo, uma chama muito forte aqui nessa região, apesar do amor universal ele não ter nada a ver, digamos assim, com o chakra cardíaco, né? Ele estaria mais relacionado ao chakra coronário, porque é a nossa ligação com o nosso mental superior, né? com a nossa tríade imortal. Mas eu senti essa forte energia pulsando aqui também, e um sentimento de gratidão muito forte, tanto é que naquela época eu estava com algumas questões familiares e ao contatar e estar perto dessas pessoas naquele dia que eu estava com certo conflito, eu não pensei sobre o conflito, sabe? Eu só estava num sentimento de gratidão em relação a essas pessoas. E aí eu depois eu voltei para o meu quarto e tudo mais e comecei a observar tudo que estava acontecendo naquele momento ali, e comecei a sentir muita gratidão pela minha existência, simplesmente por ser, por existir. E ao mesmo tempo um impulso de ação, sabe? Eu queria pensar em alguma forma de que eu conseguisse mostrar para as pessoas o que é aquilo, aquele significado, aquilo que eu estava sentindo. Eu queria levar aquele sentimento para as pessoas também. Queria trabalhar, sabe, aquela força de tipo, como que eu faço bem? Como que eu posso agregar para a humanidade? Era o que eu pensava naquele momento ali, o que eu sentia. E então naquele dia ali eu tive a experiência primeira, assim, o primeiro contato com o que eu hoje penso ser o amor. Né? Porque hoje eu penso ser o amor, porque eu não posso dar certeza de que é o amor, mas tudo indica que era, que foi uma experiência com esse amor universal. E eu posso dizer, foram pouquíssimas vezes que eu senti isso. E nessa semana, agora, referente ao momento que essa palestra vai ser postada, né? Semana anterior, eu tive novamente essa experiência. Então foi o que me motivou a trazer esse assunto, porque no momento que eu comecei a me questionar novamente esses dias o que era o amor, a resposta me veio. E foi muito chocante para mim, porque eu percebi que todas aquelas crenças, todos aqueles condicionamentos que eu tinha como amor não eram de fato amor, sabe? Eu comecei a perceber isso e foi um grande choque, porque a gente costuma dizer que a gente ama determinadas pessoas e quando a gente olha e percebe de fato o que é o amor, a gente começa a ver que não é de fato amor, né? Porque o amor ele vai estar dentro de alguns fatores, vai estar dentro de algumas virtudes que eu vou colocar aqui hoje nessa palestra, que não estavam diretamente relacionadas a esse sentimento que eu dizia sentir por pessoas direcionadas, específicas, né? Então, essa palestra aqui eu vou tentar explicar para vocês um pouco de dois temas, né? O que não é o amor, primeiro, e o que é o amor. O que não é o amor vai ser razoavelmente fácil de se explicar. Inclusive, essa foi uma sugestão do amigo dele aqui, que quando eu falei para ele sobre o tema, ele falou, ó, em vez de você tentar explicar só o que é o amor, por que você também não tenta explicar o que não é o amor? Então, eu vi que realmente era mais fácil de se falar sobre isso e resolvi trazer. Agora, sobre falar o que é o amor, provavelmente eu vou falhar, porque é muito difícil, mas talvez dê alguma luz para vocês, eu espero. Né? Então, começando pelo que não é o amor. Para algumas pessoas é muito fácil perceber o que não é amor, mas a maioria da humanidade ainda confunde amor com muitas coisas que não tem nada a ver. Então, para começar, o amor não é
aquela situação em que uma mulher se atrai, se aproxima de um homem, por exemplo, porque ele tem dinheiro. Né? Muitas pessoas ainda hoje acham isso normal, acham que é normal uma mulher assim, escolher um homem para casar porque ele tem uma boa condição financeira. Né? E aí vai se desenvolvendo ali uma relação. Nós sabemos que existem a ação dos hormônios, da neuroassociação, e aí ela começa a sentir um certo apego, e aí acha que ama a pessoa, e fala para todo mundo que ama aquela pessoa. Inclusive, essa semana eu presenciei um fato bastante engraçado na minha percepção, na minha ótica, que eu estava no Facebook e aí eu participo de um grupo que fala sobre arquétipos. Não convém entrar agora no tema sobre o que é arquétipo, né? Mas eu estava num grupo sobre isso. E postaram assim, acredito que uma mulher falou assim, eu conheci um homem ricaço, quero saber como fazer para prendê-lo a mim. E eu vi aquilo ali, eu achei um absurdo, né? Eu inclusive fiz um comentário lá, poxa, procure elevar os seus valores, irmã, né? Isso, e rever a forma como você enxerga o amor e os relacionamentos, né? Porque isso não vai te levar a nada. Não disse Jesus, buscai primeiro o reino dos céus? E aí eu fui depois lendo os comentários, aí teve uma pessoa que comentou assim, nossa, está todo mundo julgando a menina, esse aqui não é um grupo de arquétipos? E eu perguntei para ela assim, mas isso justifica a baixeza dos valores? Ela falou assim, acho que é justo, acho que é válido. Né? A mulher ama o homem por admiração. Só que essa admiração não é amor de fato, sabe? O amor ele tem que transcender isso. Por mais que nós, em algum momento aqui, tenhamos chegado à conclusão que para existir o amor precisa existir a admiração, o amor não tem nada a ver com admiração também, sabe? Não disse Jesus, amai os vossos inimigos? Que admiração você tem pelos vossos inimigos? Para tê-los que amar. Se for depender de admiração, a gente não vai amar muita gente, porque a maioria do ser humano hoje tem muitos problemas. Né? Então, a gente vê a confusão que as pessoas fazem em relação ao amor, que é uma coisa tão sublime, e elas abaixam tanto o significado disso. Né? Como outro exemplo também é aquela pessoa que diz que ama, mas no primeiro erro da outra pessoa, que diz ser a amada, ela condena, ela julga, ela se afasta, ela xinga. Isso é amor? Temos também aquela pessoa que diz que ama, mas que quando o outro, que diz ser o amado, não tem mais nada a oferecer, a pessoa se afasta. Já que essa pessoa não tem mais nenhum benefício a me dar, ou quando aquela pessoa está num momento difícil, ou quando ela está doente, quando ela precisa de mais cuidado, mais atenção, quando é ela que precisa da energia e não o contrário, não é ela que está doando, aí então a pessoa se afasta. Isso é amor? Inclusive eu passei por situações onde, por exemplo, amigos meus que diziam me amar, no momento em que eu comecei a estudar espiritualidade e me afastar de determinados comportamentos que eu tinha e que provavelmente era o que mantinha essa conexão entre eu e eles, se afastaram. Eles diziam me amar, mas por que eles se afastaram quando eu comecei a mudar meu comportamento, meu padrão? Isso é amor também? Então a gente começa a analisar as coisas que acontecem na vida humana e começa a perceber, começa a conseguir distinguir o que é amor e o que não é. Né? Então na Terra, nós vamos ter hoje 3 tipos que as pessoas... Deixa eu ver esse negócio aqui. 3 tipos que a gente pode comumente chamar de amor. Né? O primeiro seria o amor animalizado. As pessoas chamam isso de amor, o amor animalizado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tanto os que estão presentes quanto os que estão assistindo pelo YouTube. Vamos supor que 2 pessoas lá no astral
combinam, elas estão lá no plano espiritual, combinam de vir para a Terra e se encontrar. E aí, num determinado momento, chegam os espíritos amigos, os guias. Essas pessoas aqui, só contextualizando, eram conhecidas, amigas, e resolveram vir com um propósito parecido, então elas definiram que ia ser um casal aqui na Terra. E aí, quando há a oportunidade, os espíritos guias, os amigos, eles chegam nessas pessoas e mexem numa chavinha ali na cabeça delas, assim, ó, é o famoso cupido, né? Ó, agora você vai se apaixonar por aquela pessoa ali e você vai se apaixonar por aquela. E elas se encontram e tem toda aquela química, né? Aquela sensação de, nossa, estamos nos encontrando de vidas passadas, há um reencontro de almas, almas gêmeas e tudo mais. Só que isso foi causado por uma mera ferramenta, por uma ação espiritual que houve ali, um mecanismo espiritual que fez elas se aproximarem, que inclusive é muito difícil de conseguir contornar isso quando há essa ação espiritual. E aí essas pessoas começam a ficar juntas e aí elas falam assim, a gente se ama. Isso é amor para vocês? Na minha percepção, não. Por quê? Se foi uma ação externa que fez elas se apaixonarem, por mais que elas tenham escolhido ficar juntas ali, e se foi um combinado externo, por que isso seria amor? Foi uma coisa condicionada, foi uma coisa criada, sabe? E hoje, não vou dizer boa parte, eu não sei a proporção, mas assim, boa parte dos casais que tem na Terra é por causa desse mecanismo aqui. Porque foi definido antes de vir para a Terra que eles se juntariam, se uniriam. Isso quando acontece o caso do acidente sentimental, né? Que um casal que não era para estar junto se encontra, né? Um momento ali, por exemplo, antes desse casal que estava definido se encontrar, esse daqui encontrou uma outra pessoa aqui que era para ser uma coisa momentânea, mas aí ocorre o acidente sentimental. Essas pessoas geram uma neuroassociação muito forte e o que acontece? O apego. E aí entra naquela questão, né? Que por mais que o relacionamento esteja uma merda, desculpe a palavra, eles não aceitam terminar, não querem terminar, fazem de tudo para continuar juntos, porque não, a gente tem que dar uma chance, porque eu amo, mas na verdade é só apego. Né? E ele continua com um relacionamento horrível, esse daqui ele perde a oportunidade de se encontrar com a que era para acontecer de fato, que ia gerar um bom DNA, que ia gerar uma boa história, ia dar a eles a oportunidade de corrigir os erros do passado, mas não, ele escolheu ficar com a pessoa que não era definida, que não era boa para ele. Então, quando a pessoa certa passar na frente dele, ele não vai conseguir ver porque ele está, digamos assim, viciado no sentimento, dos hormônios que essa pessoa aqui proporciona para ele. Então, a gente pode chamar isso de amor? Por isso que é o amor animalizado. Ele está muito próximo daquilo que os próprios animais fazem. É uma coisa simplesmente relacionada à reprodução, né? Tá vinculado ao apego, tá vinculado a um mecanismo externo, tá condicionado, né? Indo um pouco mais a fundo, interessante aqui. Esse amor animalizado também, ele pode estar ligado não só à questão do casal, mas também à questão familiares. Então, eu comecei a perceber, através de algumas reflexões, que muitas vezes o sentimento que um filho, um sobrinho, seja lá o que for, tem em relação ao pai, tio, família, irmãos, pode estar ligado a esse amor animalizado e não ao amor verdadeiro. Por quê? Essa pessoa, normalmente um filho, ele tem uma relação de ser beneficiado em relação aos pais. Então ele é criado, ele é alimentado, ele é protegido, ele recebe todos os recursos, ele é provido, né? E então ele cria um vínculo de, digamos assim, de gratidão, de respeito, porque aquela pessoa ali proveu
muitos benefícios para ele amadurecer e crescer. Mas ainda assim, será que se fosse o oposto? Será que se fosse o contrário? Se essas pessoas que devessem cuidar dele não cuidassem, que devessem amá-lo, não amassem, que devessem dar aquilo que ele precisa para crescer forte, não o dessem, será que mesmo assim ele amaria? Então eu começo a desconfiar de que isso também é um amor animalizado, porque ele está condicionado a certos benefícios que a pessoa teve que receber, sabe? Não é o amor incondicional. Se Jesus disse que a gente tem que amar o nosso inimigo, que é aquele que normalmente nos faz mais mal, e a gente tem que orar por aquele que nos maltratam e que nos maldizem, então significa que o amor não tem que estar condicionado a isso. Tá? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que dizem amar, seus familiares, seus pais, não os amam de fato, mas acontece muito isso. Então, indo um pouco mais a fundo, nós temos o amor espiritual. O amor espiritual, ele é um pouco mais profundo ainda do que o amor animalizado e ele, com certeza, gera mais bons frutos do que o amor animalizado. Porém, ele ainda não é o nível mais profundo do amor, que seria o amor universal, né? O amor espiritual, ele se desenvolve quando, por exemplo, essas duas pessoas se encontram. Essas duas pessoinhas se encontram aqui na Terra. E através desse contato, eles conseguem gerar uma boa história de amor. Eles começam a evoluir espiritualmente, começam a crescer e criam um vínculo verdadeiro que transcende o ego, que transcende o nível dos interesses. Então é aquele nível onde a pessoa, independente se ela tá boa, se ela tá ruim, se tem dinheiro, se é bonita, se é feia, independente de qualquer um desses fatores, essas pessoas continuam se amando. E elas criam um vínculo ali amoroso que continua e reverbera além do plano da Terra, do plano físico. Então elas continuam se amando para além da vida carnal. Elas se reencontram no plano espiritual e elas lembram que elas construíram uma bela história de amor. O grande problema desse amor espiritual aqui, não é de fato um problema, mas que o faz não ser o amor mais elevado, é que ele ainda está direcionado para uma pessoa. Então ainda ele é para uma pessoa específica, né? Ao contrário do amor universal, que é um amor por todos os seres e por todas as coisas dos céus e da terra. Então, essa pessoa que vive o amor espiritual, ela vai amar uma pessoa ainda, mas ela pode não amar muitas e pode odiar, inclusive, muitas outras pessoas e ter um amor espiritual por alguém específico, né? Isso não é impossível. Então, ele é mais profundo, sim, já transcende a questão dos desejos sexuais, por exemplo, dos desejos da satisfação dos prazeres carnais, daquela ideia de que o outro tem que me beneficiar, mas continua não sendo ainda o amor ideal que a humanidade precisa hoje para poder progredir, né? E por fim, então, e o tema, né, o amor universal. E o amor universal é justamente o amor que o nosso mestre também, Masaharu Taniguchi, o fundador da Seicho no Ie, falava para nós que deveríamos amar todas as coisas dos céus e da terra. Amar, agradecer, nos reconciliar com todas as coisas dos céus e da terra. Pois só assim conseguiríamos encontrar Deus. E se, hoje, a grande maioria da humanidade encarnada na Terra diz acreditar em um Deus, a minha percepção é que essas pessoas que dizem acreditar em Deus deveriam estar buscando reconhecer, compreender e expressar o amor para conseguir encontrar Ele. Até porque a maioria das filosofias já reconhecem que Deus é amor e que para se conectar com Deus você precisa viver o amor, sentir o amor. Mas ninguém busca compreender isso, ninguém busca desenvolver isso. Então essa é a nossa proposta com essa palestra e também com todo o nosso trabalho, né? Então a pergunta que eu queria fazer para vocês: qual desses tipos vocês acham que prevalece na Terra? Só uma reflexão, sem respostas. Qual desse tipo? Reflitam e
tentem tirar alguma conclusão e, se possível, mudar a ação de vocês daqui para diante. E aí, uma pergunta interessante também, quando a pessoa ela ama um ser, ela cria fios dourados de luz. Como dizem o Divino Mestre Jesus, que é um ser que ama toda a humanidade, dizem que ele está conectado a cada um de nós, cada ser vivente na Terra, por fios de luz. Tanto é que a luz dele recobre e até ultrapassa o tamanho do nosso planeta, de tanto amor que flui dele para as criaturas. Né? E as pessoas chegam aqui na Terra e falam assim, mas eu estou com tal pessoa porque eu amei ele, ou eu estive com tal pessoa porque eu amei ela. Né? Mas eu amo os meus pais. Mas, se o amor ele cria fios dourados, que são indestrutíveis, tanto é que se diz que a única coisa que a espiritualidade ela não consegue quebrar na hora da pessoa vir, ela tira as memórias, ela tira os sentimentos, ela tira tudo que se refere ao passado do espírito encarnante, né? Menos as virtudes que ele conseguiu construir. Mas uma das coisas que ela não consegue quebrar de forma alguma é o amor. Esses fios dourados de luz amorosa são impossíveis de serem quebrados. Então, quando dois seres que se amam verdadeiramente, né, se encontram no planeta Terra, é impossível eles não se reconhecerem. Eles podem não saber de onde vem, nem o porquê há aquele sentimento, mas eles se reconhecem e aí sim aquele amor vai brilhar de novo, né? Mesmo que passem milhares de vidas, porque aquele amor, aquele cordão de luz dourada, ele continua existindo. Então, se acontece isso, onde estão todas as milhares de pessoas que estão hoje, que ocupam o espaço na sua vida que você diz amar, estão na Terra? Ou seja, se você amou todos os seus pais de outras vidas, se você amou todas as suas mulheres de outras vidas, se amou todos os amigos de outras vidas, onde está? Onde estão essas pessoas? Sabe, por quem você construiu fios dourados de luz? Deveriam ser muitas pessoas, não? Milhares. Você viveu aí 300 vidas. Em cada vida você amou 2 pais, pelo menos? Tem que ter pelo menos 600 pais por aí que você ama, que você encontra assim, nossa, desperta aquele amor gigantesco. Se você amou em cada vida 5 mulheres, tem que ter 1.500 mulheres por aí que você encontra assim, nossa, aquela explosão de amor. Mas cadê essas pessoas? Se é de fato amor isso? A gente tem que se perguntar isso. Outro exemplo também, se hoje seu pai chegasse para você e dissesse assim, olha, o irmão que você não conheceu morreu, como você se sentiria? Você se sentiria triste? Você não conheceu esse irmão, provavelmente você não ficaria triste. Então isso é mais uma prova do sentimento que a gente diz ter para nossa família, é ser só apego. Porque quando é um familiar que a gente conviveu muito, que a gente tem muita afinidade, morre, a gente fica triste, fica choroso, entra em luto. Tem pessoas que ficam anos de luto, não conseguem se desapegar nem das roupas da pessoa por causa desse apego. E aí ela fala, não, mas porque o meu amor é muito grande. Será mesmo? Então, por que se um irmão que você não conheceu morresse, você não choraria, não ficaria triste? Então isso mostra que é um amor que está direcionado a um ou outro ser. Bom, agora eu queria introduzir aqui o amor segundo as religiões. As religiões, elas conseguem nos dar uma certa pincelada referente ao que é o amor, mas é claro, elas não são 100% eficientes, até porque não dá para descrever o que é o amor. Ele só pode ser vivido, ele só pode ser experienciado. É necessário ser amor. Não tem como ter amor. Então as religiões elas conseguem pincelar de certa forma as virtudes que se relacionam com alguém que consegue expressar o amor universal. Então a gente percebe que a maioria das religiões elas colocam e expressam o amor como caridade, perdão, compaixão e gratidão.
Mas isso não basta, porque é muito possível você colocar em prática várias dessas coisas que as religiões falam como amor, mas ainda assim não ser amoroso, mesmo assim não expressar amor. É muito possível uma pessoa ser muito caridosa, ela doar muito dinheiro, fazer muitas ações benevolentes, ser aquela, como que é, como que é? Como que é o nome daquelas pessoas que falam? Pode ser filantropo. Então, fazer muitas ações boas para a humanidade, mas, mesmo assim, não ser amoroso. Né? Então, as religiões elas não conseguem expressar tão bem, ainda assim, aquilo que é de fato amor. Mas eu resolvi trazer um aglomerado aqui de algumas das visões das religiões, né, para mostrar para vocês que elas batem, de certa forma, elas conseguem se convergir no mesmo significado. Né? Sem dúvidas, as religiões do Oriente, elas conseguem falar de forma muito mais clara, elas conseguem expressar de uma forma muito mais bonita e muito mais aproximada do que as do Ocidente. Porque a gente sabe que as religiões do Oriente, elas são muito mais antigas. Né? Elas compreendem já há muito tempo a questão da reencarnação, da continuidade da vida, do espírito imortal, do karma, da lei da semeadura. Então, por isso elas têm uma compreensão muito mais aprofundada referente ao amor. Mas, no final das contas, elas convergem bastante. Né? O cristianismo traz o amor como a essência de Deus e a virtude maior. Ou seja, expressa como caridade, perdão e compaixão. O amor a Deus, segundo o cristianismo, seria a finalidade última da vida da pessoa, ou seja, o objetivo mais importante a ser alcançado, conseguir amar a Deus. E olhando pela ótica e pela compreensão de que cada ser possui um fragmento de Deus dentro de si, realmente essa é o objetivo final, porque então ela vai conseguir desenvolver amor por todos os seres, por todas as coisas dos céus e da terra, porque Deus habita no interior de cada um. Essa é a verdade, essa é a essência. Né? O Emmanuel falou através de Chico Xavier que o amor eleva acima das paixões transitórias. Né? E aproveitando essa colocação de Emmanuel, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, e eu vou colocar também nesse trecho o vídeo para as pessoas que estão de casa assistir. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é,
amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Bom, é até difícil de descrever a profundidade com que o Chico consegue nos mostrar, né, o que é o amor. Você sente o amor nas palavras dele, na forma como ele expressa, no tom de voz. Parece que traz um conforto muito grande para nossa alma ouvir essas palavras. Mas como vocês puderam ouvir, o amor que é possessivo ainda é de grande grau de parentesco com o amor dos animais, ou com o amor animalizado. Por isso que eu trouxe aqui que o amor que está ligado ao apego, ou que está condicionado a algo, é um amor animalizado. E ele também disse que o Divino Mestre Jesus, ele amou sem querer nada para si, sem querer nada em troca. Então, são evidências, são sinais para nós conseguirmos entender melhor o que é o amor. Continuando, o islamismo, né, nesse caso, eu escolhi trazer o sufismo, que são uma das ramificações, que seria a mística islâmica, diz que o amor é visto como força cósmica, que une o buscador a Deus. E diz que as práticas que são necessárias é servir, ser justo e ter compaixão. O judaísmo traz aquela máxima, amar o próximo como a ti mesmo, né? O amor como um mandamento sagrado. E segundo a Cabala, o amor sustenta toda a criação. O hinduísmo, que já é uma filosofia oriental, uma religião oriental, diz que o amor é a força cósmica e a devoção ao divino. Eu vejo um pouco de problema nessa definição de devoção, porque antigamente os deuses das mitologias hindus costumavam pedir devoção em troca de proteção, de bens, de favores, questões de favor divino, digamos assim, sabe? A criatura, ela se devota, ela emana energia para aquele ser e em recompensa ele a protege. E realmente, de fato, antigamente isso funcionava muito bem, hoje não tão bem porque os portais da antimatéria para cá se fecharam. Não convém aprofundar nesse assunto, mas era isso que era proposto. Os deuses vinham e falavam, se vocês me adorarem, se vocês orarem por mim, se vocês fizerem sacrifícios por mim, eu vou vos proteger, eu vou dar boa condição financeira para vocês. Então, eu acho que isso, na verdade, acaba distanciando um pouco das pessoas do amor, porque entra de novo aquela coisa de amar querendo algo em troca. E a gente sabe que isso não é de fato amor. Né? Mas, por outro lado, algumas filosofias e religiões hindus também colocam que o amor transcende o ego e une todas as criaturas, pois todas possuem o Atman, ou seja, se toda criatura possui o Atman, que a gente pode traduzir como centelha de vida, então quando você desperta o amor, você desperta o amor por todas as criaturas dos céus e da terra, porque todas elas possuem o Deus dentro delas. No budismo, diz que o amor é ação benevolente, desprovido de apego. Quem ama busca irradiar a benevolência a todas as criaturas dos céus e da terra. Tem como características práticas a compaixão, a alegria pelo bem alheio, né, e a equanimidade amorosa. Buda, Siddhartha Gautama, ensinava o amor como libertação e não como prisão, mostrando mais uma vez que quando o amor é possessivo, não é de fato amor. Quando o amor ele tem que prender, não é de fato amor. No taoísmo, diz que o amor é viver em harmonia com o todo. Ele tem que ser natural, espontâneo e sem imposição. No confucionismo, diz que o amor é uma virtude ética, uma característica de você ser humano, você saber ter humanidade em si. E, além disso, ser benevolente. E no espiritismo, diz que o amor é a lei maior do universo, a síntese de toda a moral de Jesus.
e que nós já vimos em outras palestras que isso está bem de acordo com as conclusões prévias que nós chegamos, né, de que o Divino Mestre Jesus, ele foi estudando, foi aprendendo com toda a humanidade, foi observando os problemas do ser humano e ele conseguiu sintetizar tudo o que ele aprendeu no amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele compreendeu que o amor é a única solução, não só para a nossa humanidade, mas para o nosso universo, né? E algumas filosofias também da Grécia, né, tinham como visão 2 tipos de amor também, que até a gente consegue convergir com o que está sendo passado aqui hoje, que seria o amor ágape e o amor eros. O amor ágape seria o amor mais puro, mais ligado à essência mesmo, mais ao desapego, à fraternidade, à amizade, aquele amor que busca servir, que busca de alguma forma beneficiar o próximo, né? Já o amor eros, ele estaria ligado mais à questão animalizada mesmo, o amor sexual. Claro que esse amor, ele pode evoluir para esse, desse amor evoluir para esse, isso é totalmente possível. Mas eles trazem essas duas visões, né? O amor ágape, ele seria algo mais próximo daquele amor que o Divino Mestre Jesus nos ensinou, né? Então essas são as religiões, a visão das religiões referente ao amor. E aí eu queria ler também aqui um texto. Todas essas virtudes que atribuem ao amor são ações que podem ser feitas sem um mínimo de amor. São apenas ramificações do amor. Mas é impossível ser amor e não ter essas ações, como caridade, gentileza, compaixão, cuidado, autorrenúncia, altruísmo, humildade, respeito à vida e tratar o próximo como gostaria de ser tratado. O que eu quis dizer nesse texto aqui é que uma pessoa ela pode fazer o bem que for, mas se ela não estiver sentindo algo que esteja condizente com aquelas ações, de nada adianta, porque quando a pessoa morre, o que de fato vai dizer se ela vai para um lugar bom ou ruim é o que ela está sentindo naquele momento. Então, se você não tiver a paz necessária, se você não estiver sentindo amor, muito dificilmente você vai para um lugar bom. E aí, como exemplos, como eu trouxe exemplos do que não é o amor, eu quero trazer também o exemplo do que é o amor. Então, aqui. Numa conversa com o nosso mestre Alci, eu perguntei para ele qual que foi, na sua percepção, o maior exemplo do amor de Jesus. E a resposta dele me surpreendeu muito, porque eu pensei que ele ia falar algo tipo assim, os milagres, as curas, a devoção dele à humanidade, o fato dele descer, né, os 1000 anos de descida angélica para conseguir chegar aqui na Terra, né, se harmonizar com a vibração de um corpo material. Mas não, ele falou para mim que um dos maiores sacrifícios que Jesus fez e que mostram o amor dele pela humanidade foi ele ter abdicado de ficar com quem ele amava, que é a pessoa que ele tinha um amor, digamos assim, mais direcionado, que seria a irmã de Lázaro, seria a pessoa com quem ele teria escolhido casar, né? Porque ele deixou de escolher uma pessoa especial para a vida dele, de constituir uma família, mesmo que ainda assim fosse possível que ele continuasse o trabalho dele como orientador, que ele continuasse na vida missionária dele, ele escolheu abdicar desse relacionamento, e até porque ele não queria idolatria, ele sabia que se ele deixasse filhos, provavelmente eles seriam idolatrados, né? E de alguma forma ia idolatrar Jesus também. Ele não queria nada disso, ele só queria trazer um ensinamento de elevada moral para toda a humanidade. Então ele abdicou de ter uma pessoa especial na vida dele para amar toda a humanidade. E aí eu pergunto para vocês, eu ia refletindo, queria perguntar para vocês, quem que deixaria de fazer isso, sabe? Você deixaria de estar com a pessoa que está ao seu lado hoje, que constitui uma família, um par casal com você, para devotar o seu amor a toda a humanidade, em vez de devotar apenas uma pessoa, ou de devotar aos seus filhos, né?
Então isso nos mostra como foi grande e como é grande o amor do Divino Mestre Jesus. Porque, como eu disse, o amor verdadeiro, ele não se extingue, chama para a eternidade. E aí vem também Siddhartha Gautama, um belíssimo exemplo, que no ato heróico, ele deixou todas as riquezas, os privilégios que ele tinha vivendo no palácio Sakyamuni. Ele abdicou de tudo isso para buscar a verdadeira compreensão do amor, sem nem saber se isso de fato existia, sem nem saber se ele ia encontrar alguma resposta, sem nem saber se a missão dele seria bem sucedida. Mas ele optou por deixar filho e deixar a esposa para poder buscar a verdade, para poder buscar a iluminação. E após anos de peregrinação, anos de autoflagelo, digamos assim, porque ele deixou de comer, porque ele deixou de beber, ele sacrificou no próprio corpo, praticamente, para conseguir alcançar a iluminação. Então a gente vê o quão heróico foi o ato de Buda, por ser um espírito evolutivo, né? Diferente do Divino Mestre Jesus, que, digamos assim, ele veio com um certo privilégio em relação a Siddhartha Gautama, porque ele tinha o DNA de Sofia, né? Então ele tinha certa sabedoria, ele já veio sabendo quem ele era. Isso não tira o mérito de forma alguma do trabalho dele, mas a gente vê a beleza do Siddhartha Gautama pelo fato de ser alguém como qualquer um de nós, qualquer cidadão terráqueo, e conseguiu alcançar tamanha sabedoria, conseguiu alcançar esse grau de iluminação. E outra coisa, né? Siddhartha Gautama, ao alcançar a iluminação, ele ainda voltou para a humanidade para ensiná-los, né? Ele poderia ter ficado enclausurado numa caverna, né? E vivendo ali a paz. Mas não, ele escolheu voltar para a humanidade, lidar com os problemas e ensinar os homens, né? Outros exemplos que nós podemos usar de amor, sabe aquele homem humilde, que tem muito pouco, um cara que vive na maior simplicidade, usa roupa simples, vive de forma simples, come de forma simples, mas que quando alguém que é mais privilegiado do que ele, ou até menos privilegiado do que ele, precisa de ajuda, esse homem simples, esse homem humilde, ele sacrifica até aquilo que seria necessário para a própria subsistência, para poder ajudar o outro. Sabe, quando uma pessoa que costuma ter tudo, chega a ele e pede ajuda, ele está disposto a ajudar. Ele não se importa se aquela pessoa é melhor que ele, se ela é pior. O amor é como esse homem. É como esse homem que se renuncia, que faz o bem sem esperar exatamente nada em troca. O amor é também como um médico que viveu a sua vida toda trabalhando para ajudar os outros, que ao chegar no final da sua vida, quase sem nada de dinheiro, quase sem nada em questão de bens materiais, ele escolhe sair pelas suas ajudando os pobres, dando tratamento médico, dando remédios, dando tratamento odontológico para aqueles que não têm condição de pagar por um médico. Sabe esses espíritos que, quando desencarnam em tanta luz que são chamados a habitar planetas superiores e eles recusam tal proposta de ir para um planeta mais elevado, porque eles querem continuar na Terra ajudando os seres, por mais que hoje a situação na Terra seja uma das mais problemáticas que nós temos, mais difíceis de se lidar. O amor é como esses espíritos que abdicam dessa oportunidade de ir para um planeta superior para continuar ajudando na Terra, que é um planeta hoje que ainda vive em trevas. Em uma outra conversa, também com o nosso amigo Alci, ele me trouxe um insight muito importante referente ao amor, que é na verdade, uma das maiores provas que nós temos referente ao amor de Deus para a humanidade hoje, que é o arrependimento inconsciente. Deus, como todos nós sabemos, nos deu o livre-arbítrio para escolher o que nós
queremos de nossa vida, o que nós queremos de nossa evolução. Se nós queremos o caminho mais longo, se nós queremos o caminho mais difícil. E dentro do livre-arbítrio, é claro, ele precisa ser cerceado, porque senão as pessoas começam a fazer mal para os outros. Então ele precisa ter um certo limite, né, no livre-arbítrio. E aí entra a questão da justiça divina. E a justiça divina ela tem vários fatores, né? Um deles é a lei da semeadura. Mas entra aí também o arrependimento inconsciente. Quando um ser ele vive uma vida muito problemática, cheia de problemas, cheia de ações incorretas, de pensamentos incorretos, de emoções incorretas, ele chega do outro lado, evidentemente, ele vai para uma zona inferior do astral e ele vive muito sofrimento ali. Em determinado momento, esse espírito, ele começa a sentir um mal-estar, que está além daquilo que ele está vivendo por causa daquele ambiente. É um mal-estar na consciência. E pouco a pouco ele começa a se conscientizar do porquê que ele está sentindo esse mal-estar. E ele percebe que é um arrependimento referente às atitudes que ele tomou em vida. Ele começa a perceber o erro que ele cometeu. E aí isso nós chamamos de arrependimento inconsciente. E da onde que vem esse arrependimento? Por que isso é uma prova do amor de Deus? Porque quando o ser ele começa a perceber os atos que ele cometeu de errados, ele quer voltar à Terra, ele sente esse sentimento que eu expliquei para vocês, que é de querer beneficiar a humanidade de alguma forma. Então ele se revigora, ele toma força de novo, ele toma coragem para poder resgatar todos esses erros cometidos de alguma forma fazer algum bem para a humanidade. Então nisso ele escolhe se elevar e voltar à Terra de novo, para tentar fazer o bem. Então, quando ele começa e consegue corrigir esses erros que ele vinha provavelmente já cometendo em várias vidas, ele consegue sentir a paz interior. Ou seja, ele consegue chegar no nível do céu dentro de si, ou do paraíso dentro de si. Afinal, o céu ou o inferno são apenas estados no nosso íntimo. E essa é um dos maiores exemplos do amor de Deus. Né? É a possibilidade da pessoa se reerguer novamente, sabe? Porque o arrependimento inconsciente ele vem justamente de uma reflexão que parte não do perispírito dela, mas sim do mental superior. E por fim, eu fiz um texto aqui para tentar expressar para vocês um pouco da minha percepção referente ao amor. O amor é luz, o amor é vida, canção sem fim que harmoniza a nossa alma. Pela brisa que carrega o aroma de flores, reconhece-se que há flores nas proximidades. Na atitude benevolente de um humano que não espera nada, reconhece-se que há amor na intimidade. Ele não pode ser ouvido, não pode ser descrito, não pode ser visto. Mas quem o sente, sabe que ele está lá. Navega no mar da multidão, sem ser percebido, esperando pacientemente que alguém se mostre receptivo. Quando o sentimos, algo muda para sempre. A certeza inabalável que por mais que esse corpo pereça, algo de nós continuará a existir. Que seja o amor. É o amor. Após esse corpo adoecer e morrer, em espírito despertamos. E a existência se segue, mas não para por aí. A morte do corpo é só o começo. Amadurecemos para então morrer nossa mente inferior e o nosso emocional inferior. Está perdido então o quaternário inferior. Estamos mais leves, podemos subir. Mas quem disse que para por aí? Nossa existência eterna é a aventura de descobrirmos cada vez mais profundamente quem somos nós. E a magia de tudo isso está na verdade, de que a cada casca que retiramos, vemos brilhar mais e mais o amor. E percebemos que reside no amor o início, o meio e
E o fim, o amor é a única verdade. E é isso, gente. Essa foi a palestra. Espero que tenham gostado. Vamos abrir para as conversas. Bom, Baldir, obrigado pela palestra. Acho que foi, assim, muito profunda, né? Não sei nem por onde começar, sinceramente. Eu, sendo bem sincero também, eu não fiz muitas reflexões. Eu acho que essa palestra já foi por si só uma reflexão, né? Eu trouxe mais, assim, só alguns pensamentos que me veio. Mas antes eu também gostaria de contar algumas experiências que eu tive com insights, igual você contou no começo, que você teve naquela meditação quando você estava tomando banho. Porque, sendo sincero, para mim também esse foi um dos únicos momentos assim da minha vida que eu posso dizer ter alcançado um amor universal. Ter sentido, na verdade, né? Porque, querendo ou não, foi um curto período de tempo, né? Assim, foi um momento assim que na hora eu transcendi, assim, parecia que realmente me tornei outra pessoa. E esses são os únicos momentos da minha vida que eu posso contar de exemplo, assim, que também foi na época do Hélio Couto, né? Quando eu conheci tudo, quando eu comecei o caminho da palestra, né? Das palestras do Hélio, e eu comecei a ficar muito impressionado com todas aquelas coisas. Eu tinha começado a ler um livro do Osho, A Semente de Mostarda, e nesse livro o Osho incentiva bastante a meditação, né? Então naquela época eu estava só praticamente lendo os livros do Osho e as palestras, e eu comecei a colocar uma certa disciplina com a meditação nessa época. E o primeiro insight assim que eu tive na vida, primeira vez que eu alcancei um estado quase de nirvana, vou dizer assim, foi numa meditação onde eu comecei a sentir um aprofundamento, e eu fui parar num campo, e foi por muito pouco tempo mesmo, eu chuto que uns 2 segundos no máximo, né? Eu já contei essa experiência para vocês. Eu fui por um campo assim onde eu vi uma coisa assim na minha frente que não tinha explicação, era simplesmente tudo, sabe? Na hora eu consegui ver um certo formato, mas era simplesmente todas as informações, sabe? Era tudo. Eu vi aquilo na minha frente, assim, e me assustou, sabe? A hora que eu vi, eu senti que era uma coisa muito poderosa, sabe? E como eu ainda estava num estado de consciência, assim, nesse estado que eu tenho hoje, eu acabei ficando com medo, né? Me bateu um medo, e com esse medo eu acabei voltando para o meu corpo, né? Foi um curto período de tempo que isso aconteceu. Mas, quando eu voltei, assim, pro corpo, eu já sentia que eu era outra pessoa, sabe? Por ter ficado nesse estado por 2 segundos, é como se fosse que já tinha mudado por completo tudo, né? Então, eu lembro que eu voltei, assim, e eu olhava para as coisas, assim, e parecia que nada existia, sabe? Parecia que tinha um pedaço de mim em todo lugar. Então, eu lembro que eu acordei, a hora que eu abri o olho, eu olhei para a parede, e eu senti que eu era a parede, eu comecei a chorar vendo a parede, sabe? Uma coisa que não faz sentido, né? E eu ficava impressionado com tudo, assim, parecendo uma criança que acabou de acordar, assim, acabou de nascer e fica olhando para todos os lados. Eu fiquei bem assim, sabe? E aí eu lembro que veio um mosquitinho, pousou no meu braço, eu olhei para ele e comecei a chorar também, sabe? Eu fiquei parecendo uma criança dramática, assim, por esse momento, né? E, nossa, é a mesma coisa, eu levantei assim, não tava nem sentindo meu corpo, e cada passo que eu dava parecia que se abriu uma nova porta, e eu começava a chorar mais e mais e mais, sabe? E eu fiquei nesse estado, assim, acho que nesse dia inteiro, mas lógico, eu não sabia o que fazer, porque nessa época eu tinha acabado de começar os estudos espirituais, eu nem sabia direito o que era aquilo, eu tinha só escutado falar de iluminação espiritual, essas coisas, mas eu não sabia direito ainda, não sabia o que estava acontecendo. E eu simplesmente estava num estado de amor. Hoje eu posso dizer que aquilo que eu sentia era simplesmente um amor por tudo, porque eu me senti conectado com tudo, sabe? Era como se simplesmente eu amasse a tudo. Eu lembro que até minha mãe depois ficou brava comigo, me dando bronca e tal, e eu não ficava brava também, sabe? Eu estava amando só o momento inteiro, assim. E enfim, foi esse dia inteiro, depois esse momento passou. Aí eu voltei para o meu estado normal, e depois de muito tempo, acho que depois de uns 2 anos que eu continuei com esses estudos, que eu consegui novamente alcançar esse estado.
né? Foi naquela vez que eu também estava tomando banho, meditando no chuveiro, e aí já nessa segunda vez eu estava já muito voltado à linhagem da yoga, né? Eu lembro que eu ficava estudando, assim, eu estava estudando bastante a Kriya Yoga na época, né? Então eu ficava pesquisando vários mestres, né? Paramahansa Yogananda, e numa dessas eu estava em meditação, e nessa meditação eu não estava conseguindo chegar num nível aprofundado porque eu estava sentindo que eu estava me limitando, sabe? Eu ficava sentindo que é como se fosse que eu ficava pensando, se eu estou meditando, então eu tenho que encontrar isso, então eu tenho que encontrar isso, e no fim eu não conseguia encontrar o que eu estava buscando na meditação, e isso me deixava chateado. E aí minha meditação não se tornava profunda por causa disso, né? Eu lembro que eu ficava tentando parar meus pensamentos, e os pensamentos não paravam. Aí eu ficava, nossa, que chato, não consigo meditar. E aí, de repente, me bateu um insight, assim, que eu pensei, por que eu estou tentando parar meus pensamentos? Sabe, tipo, qual que é o objetivo disso, sabe? Se a minha mente, o quaternário inferior, o mental inferior, foi criado para pensar, por que eu estou tentando parar esse processo dele? Por que eu estou tentando parar de pensar? Sabe? Eu não quero parar de pensar, eu quero ir para o estado superior, mas eu não quero parar os meus pensamentos. Quando me bateu esse insight, aí eu entrei naquele estado que pareceu que eu me dividi em dois, né? Eu entrei naquele estado de observação, onde eu ficava vendo os meus pensamentos, sabe? E aí eu já não tentava mais parar eles. Eu deixava eles fluir, mas não me conectava com eles, entende? E nesse momento também eu senti que foi o maior momento assim, de insight da minha vida. Eu lembro que eu fiquei nesse insight assim, por umas 2 semanas, mais ou menos. E nesse estado de observação que eu fiquei, onde eu estava com a mente elevada, eu simplesmente amava tudo também, sabe? Não tinha mais... eu não conseguia mais me enganar com nada, sabe? Os pensamentos vinham e os sentimentos vinham também, mas eu sentia que os sentimentos estavam abaixo e eu estava acima, sabe? Como se fosse que eu estava num nível transcendente aos próprios sentimentos. Então, nesse estado eu percebi isso tudo que você falou, que às vezes nós sentimos que nós amamos uma pessoa, mas no fim é só uma paixão, sabe? E eu conseguia sentir isso, eu via esse sentimento num nível abaixo, sabe? Exemplo do exemplo que você usou mesmo, amor com os pais, amor com pessoas da família, que às vezes é só um sentimento de apego, né? Então, nesse momento eu também senti que eu me conectei com um amor universal, onde para mim simplesmente eu fazia parte de tudo, sabe? Não tinha mais diferença e eu conseguia perceber as ilusões, né? E, enfim, eu fiquei nesse estado por umas 2 semanas, depois voltei ao normal de novo, né? Com as coisas da vida. E da última vez que isso aconteceu foi ultimamente, né? Quando a gente teve aquela meditação no pós-palestra e eu acabei me ligando a linhagens budistas e, enfim, mesma coisa da última dessa meditação que eu contei agora. Então, para mim eu acho que é muito difícil para as pessoas que podem assistir essa palestra, que vão assistir essa palestra, que nunca tenham sentido isso tudo que a gente falou agora, entender a fundo essa palestra, porque pode parecer uma coisa estranha de se dizer, mas quando nós alcançamos esse estado de amor nesse nível superior, aí nós conseguimos perceber que realmente você está certo. Muitas das coisas que nós pensamos ser amor não é, mas é uma coisa que nós só vamos conseguir quando nós nos elevarmos e ter essa percepção, né? Porque o amor é uma coisa muito difícil de ser explicada, né? Eu admiro a sua coragem de ter dado essa palestra, porque é uma coisa que não tem como pôr em palavras, né? Tanto que uma coisa que eu concordo que você disse é que quando nós amamos uma pessoa de verdade, nós criamos aquele laço dourado entre uma pessoa, é impossível na próxima vida nós não reconhecermos ela. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, é apagado a nossa memória das vidas passadas e até os sentimentos, né? Aqueles sentimentos transitórios também são apagados, a gente se torna realmente uma nova personalidade. Só que o amor não tem como ser apagado. O amor não tem como ser apagado, porque o amor não é um simples sentimento. É um simples sentimento transitório que você pode ser apagado. E isso é uma coisa que a pessoa só consegue entender a fundo quando ela sente. Quando ela entra nesse estado transitório da matéria e consegue ver os sentimentos abaixo e esse sentimento acima, que é o amor.
o amor não faz sentido ser apagado porque ele não tá ligado ao personagem, sabe? Ele não é um personagem, ele é uma coisa muito transcendental a tudo isso, né? Então, admiro você ter dado essa palestra, parabéns, gostei muito. E, enfim, vou deixar o Dani falar para não prolongar muito e depois eu faço minhas reflexões. E eu ouso dizer que o amor é a única coisa que não é transitória, é a única verdade eterna. Eu acabei esquecendo de fazer uma colocação, mas tem também aquelas pessoas que dizem amar, dizem ser amor, mas ainda continuam comendo carne. E é importante dizer que o amor verdadeiro, o amor universal, ele se expressa por todos os seres e todas as criaturas dos céus e da terra, literalmente, não apenas os seres humanos. Então, só relembrar e reforçar a importância que nós temos que ter em relação aos nossos irmãos animais, que merecem tanto respeito e amor como a humanidade. Bom, obrigado pela palestra, Valdir. Eu fiquei muito admirado pela humildade que você conseguiu trazer esse assunto e também admirado pela capacidade que você e o Denim também têm de fazer essas palestras com temas mais filosóficos, de profundidade, que nós saímos com paz, sabe, da palestra. Sai com o coração esquentado, sabe? E eu gostei muito das reflexões. Eu acho que eu tive muitas reflexões, muitas, acho que algumas não teve nem a ver com o tema da palestra, mas sim com o fato de estar fazendo a palestra, sabe? Então, uma das reflexões que eu tive é sobre o objetivo das nossas palestras, parece que é estudar todo o conhecimento que existe, catalogar ele e filtrar para que nós consigamos chegar mais próximos da verdade, sabe? E dessa vez você fez com um assunto muito importante, que é difícil de entender como que as pessoas não se questionam, né, sobre isso. Igual você fala, nós sempre falamos, as 3 perguntas principais quem eu sou, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Mas a resposta para todas essas é o amor, né? Então você realmente, como o Denis disse, você teve muita coragem de trazer esse assunto e tentar fazer esse filtro, sabe? Eu senti isso, né? Tive esse insight na hora que você colocou ali o animalizado, o espiritual e o universal. Você filtrou, entendeu? Você filtrou os 3 e nos mostrou qual que é a direção, qual que é o certo, qual que é o caminho para que nós chegamos mais próximo da verdade. Então fiquei muito admirado com isso. A respeito do amor, uma reflexão que eu tive a respeito do filme Titanic. Então quero usar ele de exemplo. As pessoas... Eu vi um vídeo esses dias que falava maturidade... não vou falar espiritual, mas maturidade é quando você consegue entender que o certo, a melhor escolha para Rose realmente era o Carl ao invés do Jack. Aí eu fiquei pensando, e aí mostrava alguns momentos que ela teve, e realmente ele era um cara que era rico, ele tratava ela bem, por boa parte, enquanto ela não estava fazendo merda, né, que era trair ele, tratava ela bem, tratava ela como uma rainha, assim, dava vários presentes, colocava ela num lugar de respeito. E aí veio o Jack e libertou ela. Então, eu comecei a pensar, caramba, que interessante que as pessoas conseguiram ter essa reflexão, sabe, de que pelo menos fizeram uma reflexão, sabe, pararam e pensaram uma coisa muito diferente. Fiquei orgulhoso das pessoas. Porém, parece ainda que é uma visão mais prostituída, né, porque estavam falando dela aceitar, mesmo que ela não amava ele, ela poderia se esforçar para tentar amar. Só que quando você vê a questão do Jack, você vê que é um nível acima de amor, porque mesmo ele sendo pobre, sendo uma vida completamente errada, ela conseguiu amar ele daquele jeito, mesmo que condenasse o futuro dela. Achei bonito, porém, indo mais a fundo ainda, percebemos que aquilo também não era amor, porque ela viveu uma vida que ela não queria viver, que era toda regrada, toda certinha, e com o Jack ela sentiu liberdade, sabe? Ela sentiu menos peso. Então,
nós vemos que ainda foi condicionado, sabe? Não foi um amor verdadeiro, era porque agora ela estava livre de toda aquela coisa que ela considerava chata. Eu ainda fiquei pensando que querer viver uma vida com a pessoa realmente não tem nada a ver, porque eu acho que amar realmente tem mais a ver com libertar, no sentido de a pessoa estar livre, do que isso de que as pessoas aprendem hoje e querem viver, de que o amor verdadeiro é viver a vida até o fim, sabe? Amarrada naquela pessoa. Essa é a minha reflexão, sabe? O amor é uma coisa mais... O exemplo de Jesus mesmo, sabe? Amou a todos e ainda, na hora que crucificado, ele ainda disse que perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não queria nada de volta, sabe? Esse é realmente o exemplo de amor. Agora, quando paramos para pensar em um amor casal, humano, realmente o que chega mais próximo do amor é aquilo que nós falamos, que é a questão de admiração. O único jeito de manter, sabe? Eu acredito que é o único jeito de manter essa união, para o caso ter filhos e viver a vida inteira juntos, fugir da promiscuidade, seria manter a admiração, entendeu? Mas realmente não chega nem próximo do amor. Então, por conclusão, o que eu queria dizer é isso, sabe? Realmente existem níveis que nós podemos ver e nada chega nem próximo do amor verdadeiro, nem próximo, sabe? Porque pelos três aí, que seria eu vendo como escala, no nível da Rose que eu falei, ela não conseguiu chegar nem no espiritual. Ela chegou de um para o outro que ainda era um animalizado. Sim. Sobre a admiração, eu acho que é um sentimento belo também, né? E se a gente pensar assim, nós temos que ter o amor universal, e o amor universal é amar todas as criaturas sem diferenciar, de forma totalmente incondicionada, né? Inclusive esse foi um dos insights que eu achei também, que o amor, ele não pode ser condicionado a nada, porque senão ele deixa de ser amor, ele passa a ser interesse. Mas se o nosso objetivo é amar todas as coisas dos céus e da terra, isso não significa que a gente vai escolher qualquer pessoa para ter do nosso lado, né? Igual a gente conversou em uma das palestras passadas. E aí, nesse caso, quando você ama todas as coisas dos céus e da terra, chegando nesse nível, você vai escolher para estar ao seu lado aquela pessoa que você admira. Você acha que vai ser possível construir uma bela história de amor, que vai possibilitar a construção de um bom DNA, de uma boa árvore genealógica, né, para as próximas gerações. Então, querendo ou não, ainda é necessário você saber discernir, mas hoje as pessoas elas se pautam simplesmente naquilo que a pessoa vai se beneficiar, não é porque ela ama, né? A gente vê os relacionamentos atuais da humanidade. Da mesma forma que eu acho que não é porque a pessoa alcançou o nível do amor universal que significa que agora ela pode ficar com todas as mulheres do mundo e não fazer o básico que é constituir uma família, sabe? Querendo ou não, eu tenho uma visão ainda, pode ser uma visão ainda antiga, uma visão religiosa, mas para mim, eu penso que a melhor forma de nós conseguirmos, através da evolução, de alcançar o amor universal é através da família, da construção da família, porque é aquilo que nós falamos, igual o Valdir explicou. O amor espiritual é um nível mais profundo, só que ele ainda não é o melhor de todos, porque ele ainda é direcionado a uma única pessoa, né? Então, por exemplo, eu conheci tal pessoa, conheci meus pais, meus irmãos, então eu crio um laço amoroso com minha família, né? Porque é minha família, mas eu crio realmente um laço amoroso nesse nível espiritual. Só que por uma pessoa aleatória que eu não conheço, não cria esse laço. Então meu amor não é universal, é o espiritual, que é só pelas pessoas que eu conheço. Mas, e se nós conseguíssemos ter esse amor espiritual por todas as pessoas do planeta? Entendeu? Seria uma coisa ótima, sabe? Então eu penso que quando nós nascemos, e nós temos o privilégio de estar em uma família, e nós conseguimos ter o privilégio de realmente amar essa família, né? Isso eu acho uma coisa ótima, porque infelizmente acontece aqueles casos de uma pessoa que é revoltada com a mãe ou revoltada com o pai e tem a coragem de falar, não, mas eu nem reconheço minha mãe, não amo minha mãe nem meu pai, porque eles me fizeram muito mal. Para mim isso é uma idiotice, sabe? Porque se for levar em conta o que Jesus falou, que nós temos que amar até os nossos próprios inimigos, para onde vai uma dessas pessoas que não consegue amar o próprio pai?
ou a própria mãe, sabe? Independente se o pai ou a mãe fez mal para elas, ainda tem que amar, sabe? É igual acontece na nossa família, onde praticamente toda a nossa família julga a gente, eu e o Dani, pelas coisas que nós acreditamos, mas nós não deixamos de amar eles, sabe? Tanto que muitos, você até fala que nós passamos muito pano para eles, que pode ser verdade, mas nós amamos a nossa família, sabe? Por mais que eles nos julgam. Então eu acredito que isso chega nesse nível de que nós amamos até os nossos inimigos, né? Não estou dizendo que nossa família é nossos inimigos, mas nós conseguimos amar até quem nos julga, entendeu? Então se nós conseguíssemos criar esse amor espiritual por uma família, quer dizer, em uma vida nós temos duas famílias, né? Que é a primeira família e depois a família que nós constituímos, né? Então já é muitas pessoas que nós conseguimos desenvolver um amor, sabe? Aí nós vamos e temos 300 vidas, então nós conseguimos amar muitas pessoas durante essas vidas, sabe? Então eu acredito que o amor espiritual é o melhor caminho para alcançar o amor universal, nesse sentido, entende? Eu acho que um evolui para o outro e lógico que nós temos que chegar no nível do amor universal, de amar a tudo e todas as coisas. Mas enquanto ainda não evoluímos nossa consciência nesse nível, eu acredito que o melhor é nós conseguirmos amar o máximo possível, o máximo de pessoas possíveis. Eu acredito que a família é o que mais ajuda nisso, que é um amor para muitas pessoas ao mesmo tempo. Deixa eu só acrescentar antes de você responder, que também tem a ver com família. Eu acho que o Valdir seguiu um caminho mais contrário, né? Que foi explicar que talvez até a família que nós amamos não é aquele amor verdadeiro. Então eu queria partir a partir daí. Eu acho que esse amor que gera pela família é o fato da convivência, de nós conhecer todas as faces daquela pessoa, que se manifesta até o lado espiritual, né? E essa convivência por anos gera um amor verdadeiro, sabe? Gera um amor um nível mais alto, vamos falar assim. Aí eu já vejo que às vezes gera o amor verdadeiro, que gera o fio dourado que você disse. Porque o comentário do Valdir fez muito sentido. Tipo, já que o amor verdadeiro gera fios dourados, por quê? Onde que tá todas as nossas famílias que nós tivemos, sabe? Muitos se perdem e realmente não foi um amor verdadeiro, não foi criado, sabe? Sim, concordo. É isso que eu quero dizer. Eu acredito que a pessoa que consegue estar numa família e não desenvolver o amor verdadeiro está completamente errado. Igual o exemplo dessas pessoas que eu falei que se revoltam com os pais, que se revoltam por causa de alguma coisa ruim que eles fizeram na vida, mas esse tipo de pessoa eu acredito que é o tipo de pessoa que nas próximas vidas não vai reconhecer os pais, porque não conseguiu desenvolver um amor verdadeiro. Isso também é completamente errado. Então, o seu comentário complementou o do Valdir, sabe? Não foi contra, porque eu acho que é isso. Quando nós vemos pelo livro de Urântia, nós vemos que Jesus, antes de começar o seu ministério, o que ele fazia? Ele conversava profundamente com as pessoas. Então ele fazia a mesma coisa que nós passamos com as nossas famílias, que é conversar, conhecer profundamente e através de profundo mesmo, sabe? E aí você gera o amor, as pessoas realmente amavam Jesus, e o que gerou esse amor principalmente foi isso. O fato dele ouvir, não era nem o fato dele dar conselhos, porque o livro diz que ele só dava conselhos aos que pediam, mas a maioria amava ele só pelo fato dele ouvir, sabe? Então eu acho que nós, como seres humanos, devia ser mais sociáveis, sabe? Porque assim nós geraria mais amor mesmo, porque além da nossa família, nós expandiria esse amor e chegaria no nível que Jesus falou, que é quando a mãe dele foi chamar ele falou: você não tá vendo? Todos esses aqui são minha família. Vou resumir a história, todo mundo sabe. É isso. Sim. Na verdade, eu acho que na sua percepção, ela tem um pouco de erro de interpretação, né, em relação ao que eu quis colocar, porque quando você fala assim, desenvolver o amor por essa família, já entra o erro da questão do amor espiritual e não ser universal, porque não é possível desenvolver o amor. Vou desenvolver o meu amor pelo Daniel. Tá errado isso, porque o amor ele não é algo que se constrói, que você vai criar, que você vai gerar. O amor ele já existe dentro de você. Essa que é o que eu quis transmitir através da palestra. O amor é justamente você descascar as barreiras, as cascas que a gente constrói através das vidas, que nós poderíamos chamar de ego, ou
seja lá como a pessoa quiser denominar isso, desconstruir essas casas que acabam criando condicionamentos, né, que a gente acaba condicionando o que é bom, o que é ruim, e aí o que a gente considera muito bom a gente ama, e o que a gente não considera bom a gente odeia. Quando você consegue desconstruir essas cascas, né, esses condicionamentos, você começa a expor o amor que já existe dentro de você. Então você não está criando, você não está desenvolvendo ele, você só está deixando ele brilhar. E quando ele brilha, ele não brilha para uma pessoa específica, para um ser específico, ele vai brilhar para todos. Entendeu? Então aí que entra o erro das pessoas de interpretar que o amor que eu tenho pela minha família é o amor verdadeiro, porque não é. Entendeu? O amor tem que ser, quando a pessoa ama, ela está no estado de amor. Ela ama todas as coisas dos céus da terra, ela é amor. Né? Esse que é o objetivo que Jesus ensinou. Quando perguntaram para ele, sua mãe, o que você falou agora? Sua mãe e sua irmã estão lá, quem é minha mãe, quem é minha irmã? Na verdade, vos digo que todos aqueles que fazem a vontade do meu pai são meus irmãos e minha mãe. Então, eu acho que esse é o certo. O problema é que, assim, só um lado gera um amor verdadeiro. O gerar que eu quis dizer foi nesse sentido, sabe? Porque Jesus, por exemplo, ele já amava, mas ele precisava ter a atitude de conversar com alguém para ir a pessoa quebrar essa casca, entendeu? Quebrar essa casca, e a partir dali ela começava a amar, por ouvir ou por poder falar. Aí gerou o amor nesse sentido, entendeu? Agora nós, da nossa parte, realmente podemos descascar ao ponto de amar, gerar o amor universal. Sim, mas assim, eu concordo com o fato de que cada um desses pontos são fases até para a pessoa chegar ao amor. É claro que um ser da primeira encarnação, dificilmente ele vai conseguir entender o que é o amor universal. Então ele começa desse lado aqui. O amor animalizado, que para mim, a minha percepção não é amor, mas a gente chamaria de amor animalizado, ele é uma fase da construção daquele ser, de desenvolvimento, onde ele pode construir um bom sentimento aqui, ele pode desenvolver, entender mais ou menos o que é aquele prazer extasiante, que gera um êxtase em relação a outra pessoa, e aí ele consegue entender, desenvolver o amor espiritual, e através do amor espiritual ele consegue compreender as virtudes que ele precisa ter por todos os seres. E aí sim, ele consegue, através disso, construir um painel de si melhorado e ir desconstruindo pouco a pouco. Né? Ele consegue expandir esse sentimento que ele tem por uma pessoa para todas. Né? Porque ele vai entender o quê? Eu amo essa pessoa aqui, então eu sacrifico, eu renuncio por essa pessoa. E aí ele começa a compreender que ele precisa sacrificar e renunciar por todas as pessoas. Aí sim, começa a brilhar o amor universal. Então, Valdir, eu entendi, mas eu não sei se eu concordo muito com essa ideia de que o amor só é verdadeiro se ele for o amor universal, porque, pelo que eu entendi, então você está dizendo que tipo, o amor ele só é o amor mesmo quando nós conseguimos quebrar essa casca que nós colocamos em cima dele e amamos a todas as coisas do céu e da terra. Só que quando ele assim, nesse nível que está redirecionado para uma pessoa, ou redirecionado só para a família, aí ainda não é o verdadeiro. Então, eu não concordo muito com essa ideia, porque eu penso nisso também, de que o amor está envolvido numa casca, que seria o nosso ego. Só que eu acredito que essa casca, a gente, através da evolução, nós vamos destruindo ela aos poucos. Eu acredito que os poucos que nós destruímos ela se quebra um pouco, vamos supor que dentro dessa casca tem a luz. Aí nós quebramos um pouquinho, aí sai um raio de luz, porque nós conseguimos quebrar um pouquinho. Esse raio de luz, por mais que ele é pouco, ele é verdadeiro. Sabe? É o que está dentro da casca, é um pouco só, não saiu tudo, mas ainda é. Então, eu penso que o que eu quis dizer com essa ideia da família é que quando nós nascemos e nós conseguimos amar a família, esse desenvolver o amor que eu quis dizer é no sentido de que nós conseguimos quebrar a casca e tirar esse raio de luz para essas pessoas da família. Tá errado, lógico, porque o certo é a gente ter por tudo, o certo é a gente quebrar essa casca por completo. Mas é como se fosse que a família nos faz evoluir a um nível que a gente consegue quebrar um pouquinho essa casca, sabe? Aí sai um pouco desse amor. Aí nós encarnamos, temos outra família, aí nós conseguimos amar a todos, aí nós quebra mais a casca e pronto, espalha mais um pouco desse amor, até chegar num nível que nós conseguimos alcançar o amor universal, que é quebrar a casca inteira, entendeu? É meio que essa a ideia que eu tenho, porque é igual o que você falou,
Se nós amamos a pessoa de verdade, então era para na próxima vida nós reconhecermos essa pessoa. Então, onde elas estão? Mas nós sabemos que às vezes, de vez em quando, acontece isso de nós encontrar alguém na rua que nós sente que já conheceu de outras vidas. Nós não lembramos de onde ela é. Mas acontece. Ou seja, nós temos o amor verdadeiro por alguém, porque eu já senti que eu encontrei pessoas na rua que eu conhecia de outras vidas, sabe? Pergunta. Que ponto louco da reflexão você chegou. Eu acho que faz sentido. Eu imaginei como se fosse uma casa muito grande, coberta, e aí nós quebramos um pedacinho do teto e aí a luz que está entrando é verdadeira, sabe? E nós temos que basicamente quebrar todo o telhado para que toda a luz entre, sabe? E faria sentido mesmo, porque a família que nós amamos, se nós amamos de verdade, nós ia ter criado o laço, o fio dourado. E aí nós sabemos que às vezes inverte a situação. Por exemplo, que era meu pai, a família mais próxima, que é o pai, mãe e irmãos. Às vezes nós encontramos ele como os tios, e tios, avós, e assim vai, sabe? Então é possível sim que todos esses amores que foram considerados reais se tornaram outros parentes hoje em dia. É lógico que o certo era a gente conseguir reconhecer a toda a família que a gente já teve. Mas nunca é a todas, mas pelo menos uma ou duas pessoas a gente reconhece. Sim, mas aí os que não estão na família também são alguns amigos que nós encontramos durante a vida, Sim, sabe? Alguns professores, pessoas aleatórias que encontramos que vemos que tem alguma conexão. Faria sentido, sim. Agora, se esse é o amor verdadeiro, também não dá para ter certeza, né? Porque, para começar a palestra, né, isso é o que nós estamos dizendo, é uma tentativa de explicar o amor, né? Pode ser que seja ainda mais profundo do que tudo isso. Ou pode ser que simplesmente não chegamos no amor universal também. Que esse amor é o espiritual ainda. Mas sim, é uma parte mais profunda, mas talvez não seja a final ainda. Isso. Mas é isso que eu quis dizer. Esse amor pela família é o espiritual, porque ele está direcionado ainda, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, esse feixe ele está saindo, mas ele está saindo só para uma direção. Quando você conseguir quebrar toda a casca, ele vai sair 360 graus. Então ele vai estar direcionado para todos os seres de fato. Sim, sabe? Mas ele saindo só para uma direção. Você não concorda que esse único feixe ainda é um feixe do amor verdadeiro? Não, um reflexo. Eu penso nele como reflexo, porque se você está amando a sua família porque ela te fez bem, igual você falou, as pessoas que não conseguem amar os pais porque os pais fizeram mal. Não tem como amar. A menos que a pessoa tenha chegado no nível de amor universal, igual Jesus fez, porque a mãe dele, a gente sabe, Maria criou muitos problemas para Jesus, foi bem problemática. E mesmo assim ele a amava, né? E ele saiu de casa e foi fazer o trabalho dele, foi ajudar toda a humanidade, porque ele tinha esse amor universal. Mas quando a gente fala de assim, se a pessoa ela teve pais ruins e não conseguiu amar eles, e do outro ponto, quando teve pais bons amou, então significa que isso ainda não é o amor universal, entendeu? Pode ser um reflexo, mas pode ser um começo. começo. A pessoa conseguiu continuar amando os pais que fez mal. É porque eu não vou conseguir trazer um exemplo agora disso exatamente, né? Não vou lembrar. Eu uso mais. É porque usar Jesus de exemplo também não dá, né? Porque é Jesus. Mas esses casos existem, sabe? Um caso onde os pais fizeram muito mal pro filho, mas o filho mesmo assim ainda conseguiu continuar amando nessa ideia de que eu continuo amando porque eles são meus pais, sabe? Assim, não, eu particularmente não conheço nenhum caso, acredito que exista algum caso, mas é uma pessoa que conseguiu alcançar uma compreensão maior sobre o amor, sabe? Pode não ser amor universal, mas ela consegue uma compreensão maior, consegue chegar a um nível de gratidão e de perdão pelo fato deles terem colocado na Terra, dado a oportunidade da vida para ela, sabe? Eu particularmente, todo caso que eu tô lembrando agora também a pessoa ficou revoltada com os pais. Eu também não consigo trazer um fato onde a pessoa realmente conseguiu perdoar e continuar amando, sabe? Realmente, nesse sentido. E muitas vezes o perdão eu nem considero como amor, sabe? Porque o perdão ele beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. Sabe? Ainda assim, o perdão é uma libertação para a própria pessoa. Né? Bom, um dos comentários que você fez sobre o cristianismo, né, sobre um dos fatos, dos objetivos deles é o amor. Eu, do meu ponto de vista, tendo vivido o cristianismo, eu acho que é uma das coisas que eles menos se preocupam, sabe? Sendo sincero, eu acho que até com certeza que seria muito bom, mas lendo pelo Novo Testamento, vemos que a caridade é o objetivo final.
mas de verdade a interpretação deles parece que é muito mais o objetivo da salvação, sabe? Pela fé ainda. Então, eles focam muito mais nisso do que na questão do amor. Deveria, até lendo pelo cristianismo deveria ser, mas não é tão importante assim para eles. É mais o objetivo de não errar, e o temor parece que serve muito mais do que o amor para eles, sabe? Porque você fala, ah, mas é caridade, mas não, mas tem que obedecer a Deus, e Deus castiga, essas coisas, sabe? Que pena, né? Eu queria muito que fosse mais profundo, mas hoje em dia eu vejo muita superficialidade no cristianismo atual, muita mesmo. Tanto que teve um dia que eu postei uma foto nos meus status, onde a foto tinha a foto de um monge budista sentado e do lado uma frase bem grandona, assim. O monge budista era pequenininho e a frase era gigante. Aí tava escrito, eu não lembro exatamente, mas resumindo, era ame sem se apegar, ajude sem esperar nada em troca. Palavras assim, quase que igual ao Sermão da Montanha. Aí uma pessoa da minha família respondeu, quem que é esse diabo aí do lado? Tipo, nem leu a palavra, sabe? Porque é muito mais importante quem está falando do que a palavra em si, sabe? Aí eu apaguei e repostei só com a frase e cortei um monte do lado, pra ver se ela agora via o que estava escrito. Mas no fim ela não leu. Então, tipo, realmente, eu acho que o temor na igreja está muito maior, sabe? Do que a questão do amor, ou do que a própria verdade, né? Porque é muito mais medo de ser julgado do que de fazer o bem, né? Tem pessoas que é evangélico que preferem não fazer nada do que fazer o bem, porque prefere só não ser julgado pelo mal. Inclusive, o mestre Ramatiz, ele tem grande crítica em relação a esse tipo de ponto de vista, né? Porque ele fala assim que algumas das religiões que hoje já aceitam a ideia de mediunidade, de vida após a morte, eles se preocupam muito com quem está falando do outro lado, né? Tipo assim, qual o espírito que está falando, né? E os espíritos que são mal intencionados, eles se utilizam disso, inclusive, para sacanear as pessoas, né? Então eles vêm e se dizem serem grandes homens, né? Platão, Sócrates, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, etc., né? E quem é bobo se engana. Então, o espiritismo eu acho legal porque eles conseguiram criar uma regra, assim, que mais importa o conteúdo do que está escrito do que quem está falando. Então, por isso que geralmente os espíritos que vieram através de Kardec colocavam um nome qualquer, Espírito da Verdade, Irmão X, porque não importava. O que importava era, de fato, o que estava sendo escrito, a mensagem que estava sendo escrita. Então, eu acho muito legal desse quesito, né, o espiritismo, de observar pela obra, pelo que está sendo falado, não por quem está falando. Tanto, eu concordo muito com isso, tanto que uma vez, uma das discussões foi, eu estava com a minha família e começaram a falar sobre reencarnação, eles não acreditam em reencarnação de jeito nenhum. E aí eu expliquei, tem um livro lá que várias criancinhas contam coisas assim de vidas passadas. E aí, vocês acham o quê? Eu perguntei para eles, né? Vocês acham que essas crianças foram induzidas a mentir para ficar registrado? Os registros são sinceros, sabe? Não tem como manipular aqueles registros. E aí a explicação que eu recebi foi que o diabo e os demônios conhecem muito bem a nossa mente, então eles se fazem para enganar as pessoas de mente mais fraca. Aí caiu nisso, eu pensei, mas por que eles estão se usando disso então para passar mensagens tão bonitas? Porque eu ouvi o mesmo comentário pro Livro dos Espíritos. Quem escreveu o Livro dos Espíritos foram demônios para enganar nós. E como que um demônio consegue escrever coisas tão bonitas, então, que nos leva para Deus e fala que Jesus é maior do que existe? Não faz sentido. Então eu concordo muito com essa frase, porque eu penso, se fosse um ladrão e um assassino dizendo as palavras de Jesus, as palavras teriam o mesmo impacto, sabe? Não perde a força, as palavras. Independente de quem. Um demônio vir e falar, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pra quê? E nos ajudar a vencer o vício, sabe? Quem não leu não tem a mínima noção do que tá lá. Não fazer o mal. Por que um espírito do mal ia pedir para não fazer o mal? Né? Não leva a nada. Bom, um outro comentário que eu quero fazer agora, né, mas nem muito sobre o amor, é que quando nós falamos dessa questão de temos várias vidas e onde foram parar esses amores das nossas vidas, esses dias eu estava vendo um vídeo do Jean Val e ele disse que perguntaram para ele quantas vidas que ele já teve, e ele respondeu, não vou falar o número certo agora que eu não lembro, mas muito menos do que eu pensava, sabe?
era tipo 25. Eu pensei, nossa, eu achava que alguém desse nível tinha muitos anos de vida, né? Muitas vidas, na verdade. Aí eu parei para fazer as contas, até que faz sentido, sabe? Porque se nós estamos no século 21, se nós teve uma vida por século, já daria 21 uma vidas. E agora, se nós vive a cada 500 anos, já cairia pela metade, e assim vai, sabe? Então, talvez seja isso mesmo. Mas mesmo assim, não tira essa questão, sabe? De cadê os amores das nossas vidas, né? Mas talvez não sejam tantos quanto humanos, né? Talvez as outras vidas nossas nós teve como outros seres, né? Biodemos e assim vai. Sim, faz sentido. É porque também, olha quem ele é, né? Ele não precisa voltar para a Terra com frequência. Né? Tipo, essa pessoa com quem você se referiu aí, ele... O espírito que já se libertou da roda de Sansara, né? Ele só volta para ajudar a humanidade mesmo quando é necessário. Então, em tese, ele não precisa reencarnar tanto quanto as pessoas endividadas. Né? Quem é endividado precisa estar voltando o tempo todo. Né? E aí tem essa questão também da vida em outros planetas. Né? Mas, por exemplo, a informação que eu tenho é que eu fiquei só 30 anos na espiritualidade e já voltei. Então, se for assim, eu reencarno 2 vezes por século. Então, já seria 40 vezes só desde que Jesus esteve aqui, né? Nesses 21 séculos, 42 vezes. Então, fazendo uma média, né? Pensando assim, dessa forma, porque antigamente também o pessoal vivia muito menos, né? Era 30, 35 anos, na idade média. É verdade. Bom, acho que é isso, eu não tenho mais muito a comentar. Valdir, eu também não. Deixa eu ver. É que todas as reflexões não tem muito a ver com a sua. Deixa eu falar uma coisa aí. Eu tinha uma pergunta só, mas é para os dois também. Vocês acham que tem mérito uma pessoa que faz o bem numa vida, mas só está fazendo, não que só está fazendo, mas que está fazendo por ter sido programado para fazer? Por exemplo, um médium que vem com sua mediunidade porque ele tem a missão de expurgar alguma energia deletéria que ficou nele por mal de vidas passadas, e agora ele vem com a missão de ser um médium, de fazer o bem, e meio que nessa vida como médium, fazendo o bem, ele vai estar pagando assim, pelas coisas que ele fez. Você acha que uma pessoa dessa tem mérito? Olha, na atual situação que a gente vive na humanidade, principalmente nesse zeitgeist que nós estamos vivendo agora, eu acho que a pessoa que consegue seguir a programação reencarnatória é um herói. Por mais que tenha sido tudo programado, que tenha sido tudo planejado, ela ainda assim é um herói por conseguir não se desviar daquilo que foi traçado para ela, sabe? Então, sim, eu acho que há mérito por ela ter conseguido não se corromper, não se perder no caminho. Também vendo pela vista da teia quântica, ela teria assim um mérito independente, né? Porque ela não julga. E a pessoa que vem já com a programação, uma programação mais simples, uma programação mais humana, de encontrar tal pessoa para casar com essa pessoa, ter filhos, e até os filhos já estão programados para sabendo qual espírito vai nascer, e até essa missão essa configuração consegue ser cumprida. Porque igual nós falamos, igual você falou, tem os acidentes, né? Onde tal pessoa vem com a programação de encontrar outra pessoa, só que a hora que o homem cai aqui na carne, ele acaba indo para uma mulher que, sei lá, que ele acha mais bonita, mais atraente, ou vice-versa, né? A mulher acaba indo para um homem mais rico e não segue a programação. Você acha que a pessoa que consegue seguir uma programação no sentido da família também tem um mérito? Eu acho que com tanta tentação que tem o mundo de hoje, ainda há mérito nisso, sabe? Eu acho muito bonito uma pessoa que consegue não se corromper ainda, não se perder, sabe, nisso. Por mais que seja uma coisa muito simples, mas é porque a gente vê a maioria falhar, sabe, nas coisas mais simples. Então, eu acho que ainda é um exemplo a ser seguido. Claro que a pessoa tem que ter uma proposta de melhora para conseguir ir além disso, mas ainda assim é um ato heróico. Também eu vejo pelo lado de o médium veio com a missão que era o que ele aguentava, sabe? E talvez a pessoa mais simples, ela também está num nível onde fazer o simples para ela é o mais grande, igual o mesmo peso que o médium teria, sabe? Que, por exemplo, pode ser que numa vida ele era mais voltado para o lado animal,
e nessa próxima vida ele está tentando simplesmente viver uma vida digna, sabe? Se ele conseguir, ele passou por toda a dificuldade, como é que fala? Tribulação? Não é tribulação, toda a vontade de errar. Ela aguentou. E na Concordo. sua percepção? Concordo, na minha percepção, a pessoa que consegue seguir a programação não deixa de ser um ato digno, sabe? Eu acho que essa pessoa não perde o mérito. Eu fico até pensando, se Jesus tivesse seguido a programação dele, e é porque não, no sentido de Javé talvez não teria sido a melhor coisa, não sei se ele tivesse seguido a programação teria ajudado alguma coisa, acredito que não, é porque ele não seguiu. Mas eu fico pensando, e se ele tivesse seguido? Como que ele chegaria do outro lado? Ele teria algum mérito por ter seguido a programação dele? E no sentido de um avatar eu acho que é diferente, até porque ele já tem todo o poder, né? Então eu acredito que no sentido do avatar Jesus teve mais mérito ainda por ter feito mais do que a programação, né? Eu acredito que é assim para todos. Se nós conseguimos fazer mais do que a programação é bom. Mas no sentido de ter uma vida digna, uma pessoa que só veio aqui para constituir uma família, ter uma vida digna e através assim conseguir ir expandindo sua percepção espiritual, eu acredito também que é digno sim, sabe? Porque eu lembro que quando comecei a conversar com você, pode ser que eu tenha caído um pouco na ideia de que só é digno se a pessoa fizer mais do que a programação, sabe? Só vai ter mérito se essa pessoa conseguir fazer além do que ela foi programada para fazer. Mas hoje eu já não penso muito assim, não. Sabe? Eu acho que não tem mal em só seguir a sua programação, até porque aqui já é um lugar de tentação, né? Um comentário... Ah, tá. Um comentário que eu queria ter feito durante, acabei esquecendo, é que nós, aqui na Terra, acabamos confundindo muito o amor com a sensação do prazer, né? Então, nós achamos que só vamos amar realmente, só vamos estar vivendo o amor se for uma coisa prazerosa. Só que nós não tem exemplo disso, né? Os maiores exemplos de amores que nós tivemos aqui na Terra foram pessoas que sofreram muito, né? Olha Jesus, não tem o que falar, sabe? Então, é muito errado pensar que amor é estar feliz, é estar contemplando, sabe? Não é isso, sabe? Amor é uma luta, sabe? Eu acredito que amar é uma luta e que quando você vence essa luta, você está provando o seu amor, sabe? Então eu acredito que é isso, mais ou menos. Acredito que se você seguir essa programação normal que foi te dada e essa programação que está te fazendo evoluir, tá certo ainda, sabe? Eu acho que o amor, ele coloca a pessoa numa situação de sacrifício voluntário, sabe? É diferente de muitas pessoas que vêm para a Terra e vivem uma vida difícil, porque ela criou aquilo através da Terra Quântica por causa de ações incorretas nas vidas passadas. O ser que ama, que é amor, ele se sacrifica e ele passa por dificuldades e sofrimento de forma voluntária, simplesmente porque ele se preocupa, porque ele quer ajudar a humanidade, sabe? Acho que tá aí a maior diferença. As pessoas que têm os problemas estão colhendo e normalmente elas passam reclamando, titubeando. Já o ser que ama, ele não tá nem aí porque ele tá sentindo, sabe? É o autoesquecimento, é a autorrenúncia. Verdade. Bom, o meu último comentário era sobre a importância de assistir uma palestra, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar que cada hobby gera uma experiência completamente única, sabe? Por exemplo, jogar futebol gera uma experiência única, diferente de jogar tênis. É uma coisa muito diferente. Não sei como que o nosso espírito pega de informação essa questão de esportes, né? Mas o fato de assistir palestra exige que você entre com a mente aberta, sabe? Exige que você se prepare para ter insights. Então, pessoas que assistem muitas palestras conseguem uma experiência muito diferente de pessoas que ler livro. Então, hoje em dia nós falamos muito, sabe? Não, é muito importante ler livro, é muito importante ler livro. Mas ver palestras talvez seja mais importante ainda, sabe? Porque é a questão dos insights. Independente de qual que é o tema, a pessoa se prepara para ir na intenção de aprender, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso, a importância das palestras. Ainda mais se for presencial, né? Você tem que estar lá vendo, não pode dormir, não pode pausar. Sim, é verdade, né? A disciplina do caramba.
Aí ainda entra na atmosfera psíquica ali da De reunião. todo mundo, né? E aí você não pode, você pensa, não vou ficar bocejando, porque senão vai até atrapalhar o apresentador, coisa assim, sabe? É a disciplina do caramba, né? Então, todo esse caminho que nós estamos planejando agora com a criação do site vai ser uma coisa muito importante, sabe? E isso que nós estamos fazendo é mais importante do que parece, talvez. Verdade. Bom, é isso, meus comentários. Eu queria agradecer muito pela palestra, muita profundidade mesmo. Nossa, sabe, acho que quem assistiu aí vai sair com o coração aquecido da mesma forma que eu, porque esse assunto foi muito bonito, sabe? Não é tanto histórico como eu geralmente faço, sabe? É profundo e saímos preparados para mais uma semana, sabe? Então é isso, eu agradeço a palestra, a profundidade e aos mestres que nos ajudaram. Bom, também quero agradecer, Valdir, pela palestra. Como o Dani disse, acho que foi uma palestra muito bonita, assim, de se assistir, uma palestra que, querendo ou não, até uma palestra leve, por mais pesada que seja, mas leve no sentido de que, entendendo o amor, entendendo como nós sentimos com as pessoas, nós podemos saber o que mudar, o que não mudar, né? Por exemplo, agora que nós sabemos que esse amor redirecionado para a pessoa pode ser que não seja amor universal, então vamos mudar isso, sabe? Vamos tentar começar a realmente amar. Amar mais a família, amar mais todos, amar tudo, né? Então, eu acredito que essa palestra é palestra assim, de renovação, para o pessoal já poder começar a semana bem. E, então, muito obrigado pela coragem. Agradeço a todos os mestres também que estiveram aqui assistindo, a todas as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, e que a gente possa estar trazendo mais palestras assim, né? Mais palestras, essa parte da filosofia. É muito bom raciocinar sobre essas coisas. Bom, quero agradecer principalmente vocês que enriqueceram tanto com as reflexões que vocês trouxeram, de muito valor. Acho muito importante os comentários de vocês, sabe? Porque consegue acrescentar coisas que eu não consegui pensar na hora e parece que simplesmente vocês completam o quebra-cabeça, assim, sabe? Com as reflexões que vocês trazem. Então, quero agradecer muito a vocês. Relembrar as pessoas que assistiram até aqui que o intuito dessa palestra é fazer com que agora, elas, no dia a dia, quando elas se depararem com um sentimento desconfortável em relação a alguém ou algo, elas se perguntem, era esse sentimento que Jesus queria que eu sentisse? Ou até olhar para si mesmo e falar, bom, agora é a hora que eu consigo colocar em prática aquilo que Jesus me ensinou. É amar mesmo com todos os motivos para não amar. Aí a gente consegue compreender um pouco melhor o amor universal. Então, eu quero agradecer muito a todos os mestres que deram suporte para conseguir estar realizando essa palestra. De fato, é um assunto não pesado, mas muito profundo, e do qual eu acho que eu ainda tenho que aprender muito, né? Então, essa não vai ser... Aliás, eu já tinha feito uma palestra antes sobre amor, né? Mas essa não vai ser a segunda, mas também não vai ser a última palestra sobre isso, porque a gente ainda vai precisar aprofundar e mais para frente virão mais insights, né? Eu quero agradecer muito a todos os mestres e amigos espirituais que aqui estiveram e também pelos espectadores. Obrigado.